E os dois navios iranianos, né, que proporcionaram aí quase que uma crise internacional, já foram abastecidos depois da decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Só que um deles, né, o que já estava carregado com milho, o Bavand, não pôde seguir a viagem para o Irã porque teve problemas técnicos relacionados aos quase 2 meses em que ficou parado lá nas imediações do porto de Paranaguá. O outro navio, seguiu, o Termé, passou pela costa do Paraná e chegou a Santa Catarina, em Imbituba, onde vai receber um carregamento de milho. Então já está resolvida a questão e o Bavand está passando por reparo desses problemas técnicos e deve, segundo informações, zarpar hoje às 11 horas. Então, por enquanto, esse problema está sanado. A Eleva Química, que é de Indaial, em Santa Catarina, e que justificou a entrada do pedido no Supremo por não estar na lista dos que estão sancionados pelo governo dos Estados Unidos, certamente vai ter agora problemas nesse sentido. Mas, pelo menos por enquanto, o problema está resolvido. Agora, cabe à diplomacia brasileira resolver em definitivo essa questão com os Estados Unidos. Não tem cabimento o Brasil ficar atrelado à decisão do governo dos Estados Unidos. Não tem. Felizmente, o ministro Dias Toffoli mandou e a Petrobras abasteceu os 2 navios. Olha, Zé Paulo, já que você puxou o assunto aí, na minha conversa com o embaixador Roberto de Azevedo Santos, né, o embaixador do Brasil no Irã, ele disse que nem sempre os produtos brasileiros que são levados para o Irã são transportados em navios de bandeira iraniana, né? As empresas, né, escolhem o melhor preço. Então, às vezes, é um navio de bandeira canadense, um navio de bandeira italiana. Então, esse problema aconteceu justamente por conta da bandeira do navio ser iraniano, né? Ele trata esse episódio como um caso isolado aí dos navios, diz que isso não vai prejudicar a relação entre os países, está em contrato lá com as autoridades iranianas, diz que o Brasil já vendeu R$1,5 bilhão para o Irã nesse ano, um crescimento de 23% em relação ao ano passado, e disse que há espaço para ampliação das vendas e o Brasil não precisa se preocupar com retaliação dos Estados Unidos. O motivo, segundo ele, é exatamente o fato dos americanos também manterem relações comerciais com o Irã. Até os Estados Unidos vendem para cá. Isso pouca gente sabe, mas no ano passado os Estados Unidos venderam para o Irã, diretamente exportaram dos Estados Unidos para cá $400 milhões. O primeiro produto foi soja e depois foram os equipamentos médicos. As empresas americanas têm 25%, praticamente um quarto do mercado de equipamentos médicos aqui no Irã. Existem muitas empresas então, que vendem aqui, existem bancos iranianos que têm licença para operar com as empresas americanas que compram esses alimentos e equipamentos médicos. Então, a nossa luta aqui na embaixada é mostrar que sim, é possível fazer comércio com o Irã. Tá vendo aí? Os americanos exportam soja para o Irã. Quer dizer, competem com o Brasil, porque além do milho, o segundo produto mais exportado é exatamente soja. Milho, soja e carne correspondem a 80% das exportações brasileiras para o Irã. O açúcar está ganhando força agora, segundo ele. E você sabe por quê? O milho, ele contou aí uma curiosidade também para nós. Os iranianos importavam muito frango do Brasil. Aí eles vieram para cá, descobriram como é que era a granja brasileira e decidiram agora só importar o milho. Estão criando frango lá e alimentando com o nosso milho. É isso aí. Agora, eu estava perguntando pro Pedro fora do ar aqui, ele está lá desde 2017, não? Desde 2017, já 3 anos. Não é um embaixador agora trocado durante a gestão do presidente Resta saber Bolsonaro, se ele vai ficar depois dessa declaração, né? Agora, a declaração dele é óbvia. O problema é que a relação... Racional, né? Exatamente. É racional, é óbvia, tem lógica. O drama é que as nossas relações exteriores passaram a ser tocadas mediante outros critérios. Um critério da paixão absoluta, da subserviência total, não é? Pelos americanos, tentando nos antecipar a movimentos que nós imaginamos seriam de agrado dos americanos, como neste caso do Irã, que aparentemente nem seriam, né? Segundo o embaixador nos disse aí, os americanos têm negócios com os iranianos, então nós tentamos nos antecipar a um movimento que nós imaginávamos agradariam os norte-americanos. Esse é o risco que nós estamos correndo e é um risco calculado. Não é? Interessante essa observação sobre o frango brasileiro.
Quer dizer, nós vendíamos com valor agregado, né, Thaís? Isso é sempre pedido, né? Não vamos mandar in natura, não, é valor agregado. A gente mandava já o frango, né? A gente mandava o frango, de alguma forma, processado, né? Não vivo, né? Mas, pelo menos do ponto de vista financeiro, houve uma compensação. Não, do ponto de vista financeiro, houve uma compensação. Do ponto de vista da produtividade, da competitividade brasileira, não. Porque a gente acabou, como você disse, a gente vendia o frango e agora a gente vende só a comida para o frango, né? Eles resolveram. Essa é uma evolução comum, que o Brasil, infelizmente, não participou, porque a gente continuou tendo muito mais relevância na pauta da matéria-prima, da soja, do minério de ferro, especialmente, do que de máquinas e equipamentos. Tanto assim que, porque a Argentina quebrou, a nossa indústria está sofrendo horrores. A exportação de manufaturados para a Argentina esse ano já caiu mais de 60%, porque o nosso produto não tem competitividade. A tarifa, a política de tarifas entre Brasil e Argentina, por causa do Mercosul, apesar de beneficiar mais a Argentina, continua mantendo de alguma forma o produto brasileiro competitivo para os argentinos, mas não para nenhum outro lugar do mundo. Então, essa é uma pauta importante, quer dizer, que coloca o Irã nesse debate, essa troca que gera um ganho financeiro para a gente, porque o milho subiu, por exemplo, então esse aumento do superávit comercial com o Irã deve ter muito mais a ver com preço e quantidade de milho do que com valor agregado, como disse o Zé Paulo. Preciso olhar em detalhe. Mas, de qualquer forma, o que está no fundamento desse debate aí é competitividade, abertura da economia brasileira, com o critério da competitividade que gera produtividade e esse ciclo se alimenta, né? Não sei como que essa subserviência aos Estados Unidos, subserviência aos Estados Unidos, vai nos ajudar nisso, porque se tem uma coisa que os Estados Unidos nunca ajudou ninguém, vamos ver se de repente eles resolvem ajudar nós, né, ao Brasil, a ser mais produtivo e mais competitivo, especialmente para competir com eles, né? Olha, eu lembrava aqui o Foster Dulles e a sua frase que continua sendo aí, né, o lema americano: os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses, então não nos iludamos.